Pero queremos dar bienvenidas, le damos bienvenidas a estos hermanos que vienen de lejanas tierras. Bienvenidos, bienvenidos. De lejanas tierras, como agua fría al alma sedienta, son las buenas nuevas de lejanas tierras. Esos vienen de Navegantes, Santa Catarina, para compartir con nosotros una serie especial de enseñanzas hoy, mañana y viernes sobre la paternidad. Impresionante es este tema y muy importante. Pastor Robson, adelante, bienvenido. Estamos felices y con expectativa para lo que Dios nos va a ministrar. Gracias. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode sentar. Eu trago um abraço da nossa igreja, Igreja Comunidade Cristã, que se encontra na cidade de Navegantes, em Santa Catarina. Quero agradecer à igreja, ao apóstolo Robert, pela confiança de ter depositado para que nós possamos tratar de um assunto tão importante, de um assunto tão íntimo, de um assunto que nos conecta com a nossa libertação. Amém? Eu estou com a minha esposa, linda, maravilhosa, fica de pé, querida, pastora Help, né? Lá em cima na câmara filmando está o meu filho, que é o Robson Júnior. Amém? Aleluia. Nós somos uma família que servimos a Deus, amamos a Deus e colocamos a nossa vida à disposição de Deus para Ele fazer em nós e fazer através de nós a sua vontade. Amém? E eu quero, nesses poucos dias que nós vamos estar juntos, poder estar compartilhando algo com a igreja, algo que com vocês, daquilo de que Deus fez na minha vida, da maneira como qual Deus tem me levado a trabalhar com restauração da paternidade, porque isso é algo que Deus tem preparado para a igreja. Durante muito tempo, é um assunto que ficou um pouco obscuro, não foi muito aprofundado, e nós temos visto como que a igreja tem se portado nesses últimos tempos agora, como que as pessoas têm chegado na igreja, e tem permanecido na igreja, e muitos até têm saído da igreja, ou têm se tornado líderes na igreja, mas sem ter o seu coração curado. Então, muitas vezes, pessoas dão problemas, pessoas são machucadas, pessoas machucam outras pessoas, porque precisa restaurar algo que é a paternidade com Deus, com o nosso Pai que nos gerou e com o nosso Pai espiritual também. Amém? A passagem que nós vamos ministrar nesses 3 dias, na palavra do Senhor, ela se encontra em Deuteronômio, no capítulo 23. Se você quiser a sua Bíblia, nós vamos ler. Capítulo 23, versículo 1 de Deuteronômio, 1, 2 e 3. 1 e 2. Diz assim: ninguém que tenha sido castrado ou ter o seu pênis cortado entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum de seus descendentes até a 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Colocamos nossa vida diante de Ti, Senhor, colocamos esse momento diante de Ti. Eu coloco essa igreja que está reunida aqui nessa cidade diante de Ti, para que Teu Espírito Santo venha sobre esse lugar. E que nesses 3 dias que nós vamos estar ministrando esse seminário de restauração da paternidade, seja um tempo de cura, de restauração, seja um tempo de transformação na vida dessa igreja, na vida de cada um dos filhos espirituais dessa igreja, Espírito Santo, para que possa haver transformação em nossas casas, nos nossos lares, nos nossos corações, na nossa vida. Por isso, Pai, eu clamo a Ti que o Senhor esteja acampando os Teus anjos sobre esse lugar. Abra o entendimento de cada um desses amados, Pai.
Coloca a palavra na minha boca, Pai, que traga entendimento a eles, Pai, que não seja o problema transcultural ou de uma língua diferente que venha atrapalhar o motivo pelo qual o Senhor proporcionou esse momento. Mas que Teu Espírito Santo comece a trabalhar em cada coração desde já, Pai, para que nós possamos Te servir verdadeiramente e sermos curados e sermos restaurados em o nome de Jesus. Amém? Eu quero desde já pedir perdão para os irmãos se em algum momento eu começar a falar muito rápido, porque eu sou de uma região do Brasil que nós falamos um português muito rápido. Eu vou procurar ser bem breve, apesar que o texto que eu tenho que fazer é muito grande, mas eu creio que nesse tempo o Espírito Santo vai conduzir de uma maneira que eu possa transmitir o que Ele quer e vocês possam assimilar o que for necessário para a sua vida. Amém? Esse seminário, ele se traduz em 3 etapas. Eu falo a respeito do bastardo, a respeito do órfão e a respeito de paternidade. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o bastardo. Amanhã falaremos sobre órfão e na sexta-feira nós fechamos ele falando sobre paternidade. Amém? Então, esse tema que eu vou falar agora é um dos temas mais delicados desse seminário. Esse que eu vou abordar agora, então eu peço que você não venha a se ofender por algum motivo, por algum tema ou por alguma palavra que eu venha falar aqui, que talvez vá de encontro com a sua realidade, vai de encontro com alguma situação da sua família, ou talvez até com uma situação sua própria. Isso não é um tema que foi escolhido por mim, foi um tema dado pelo Espírito Santo para que nós possamos nos conectar com a nossa libertação, para que nós possamos nos conectar com a nossa restauração. Amém? Então, não deixe que o inimigo entre na sua mente, não vá embora em nenhum momento antes de você escutar o final dessas palestras, porque isso é uma sequência e no final nós vamos dar uma direção para que você possa ser curado e você possa restaurado e que você possa entender o que Deus quer fazer com a sua vida nesses 3 dias, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero explicar para você o que não é esse seminário, tá? Ele não é contra nenhuma cultura, não é contra nenhum grupo étnico, também não é uma questão contra mulheres, não é uma questão contra homens que têm uma identidade formada, que já têm uma opinião formada no seu coração, nem tampouco é contra a juventude ou contra as situações que acontecem com a juventude, mas é algo que Deus colocou no nosso coração para poder gerar cura na igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu peço que você saia do seu lugar o mínimo possível, procure se manter conectado, procure se manter com a sua mente cativa, para que Deus possa trazer uma restauração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Antes de começar a falar sobre paternidade, nós precisamos falar a respeito de genética do reino, porque paternidade tem tudo a ver com genética. E nós entendemos que nós somos criaturas feitas por Deus, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E nós vemos nos tempos de hoje a medicina, nós temos visto a ciência se envolvido muito com genética, se envolvido com genoma, se envolvido com DNA. E às vezes nós nos deparamos muito com a ciência, e a ciência tem uma luta do criacionismo contra o evolucionismo, onde a ciência quer provar que o homem nasceu de uma explosão cósmica, e o criacionismo traz aquilo que nós cremos, que nós nascemos de Deus. Amém? Mas genética é genética, e não tem como lutar contra, porque genética, ela trabalha em cima de uma célula do nosso corpo e traz os parâmetros pelo qual nós fomos criados. Amém? Mas Satanás, ele descobriu uma maneira de como alterar a genética de Deus. Eu quero que nós temos visto os esforços que ele tem realizado, os intentos que ele tem feito para destruir a originalidade, o original de como Deus criou. No livro de Gênesis, desde os dias do Jardim do Éden,
O genoma que nós podemos ver em Adão, de como Deus criou Adão, nós podemos dizer com certeza que ele foi criado perfeitamente, um estado genético puro, original. No capítulo 2 de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, Deus, ele convoca a Trindade na eternidade, e ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Deus convoca o Espírito Santo, convoca Jesus, numa reunião íntima da divindade, ele fala: façamos o homem, vamos criar, nós vamos criar agora algo perfeito, a nossa imagem, quando ele fala conforme a nossa semelhança, ele fala em conformidade com a nossa aparência. Querido, eu quero que vocês entendam, você é a imagem conforme a vontade de Deus, conforme a aparência de Deus. Nós somos frutos da genética divina, nós somos criados por Deus, nós fazemos parte de um plano divino, e foi o maior de todos os planos que Deus teve, foi a geração do homem. E Deus criou perfeito. A Bíblia fala que nós somos a coroa da criação de Deus, e Deus se preocupou tanto conosco. No capítulo 2, no versículo 7, diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Quando Deus pega e ele faz, e ele sopra no nariz daquele bonequinho de barro que ele havia feito, e ele se torna uma alma vivente, Deus impartiu, como se fala no espanhol, Deus impartiu dentro do homem do seu espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente. Esse sopro de Deus que entrou dentro de nós, esse é o DNA de Deus, esse é o genoma humano de Deus. Eu quero que coloque aqui para mim a primeira imagem sobre... Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Antes de nós começarmos a falar sobre corrupção da genética humana, nós precisamos saber quais são os conceitos científicos a respeito de genética. Ali fala assim, conceitos importantes. O que é um gene? Um gene, ele é um fator genético, ele é uma sequência de DNA que determina uma ou mais características de uma pessoa. A segunda coisa que ele usa é o genótipo, que é um conjunto de alelos ou de genes que o indivíduo possui, que é a constituição daquilo que é herdado. Aquilo que eu pego, ou aquilo que você transmite para o seu filho, a sua herança genética, a sua formação, os seus conceitos morais, os seus conceitos que você transmite geneticamente, ele vem através do genótipo. O fenótipo é um aspecto ou uma manifestação de uma determinada característica. A nossa face, o nosso cabelo, o nosso perfil do nosso corpo, ele vai através do fenótipo. Amém? E o caráter, ou a característica, que é um atributo, ou uma manifestação que há em nós. Então, diante disso, diante do que existe dentro da genética humana, conforme a ciência ensina, conforme se aprende na faculdade, conforme se aprende diante daquilo que é normal, nós vemos que cada função de um DNA, ele tem algo dentro do nosso corpo, que é uma informação muito importante para nós. Mais adiante eu quero falar a respeito de relações sexuais, onde que isso determina uma alteração na genética do nosso corpo. Então, para que acontecesse uma transformação naquilo em que o homem gerou, nós precisamos entender. Pode tirar essa imagem aqui, por favor? A partir de que quando Deus cria o homem, e Deus forma um jardim dentro do Éden,
e Deus cria dentro do jardim toda a árvore de plantas que era necessário para o homem. A Bíblia fala que no meio do jardim existiam duas árvores. Existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e existia a árvore da vida também. E Deus falou para Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque certamente no dia de comerdes dela morrereis. O homem, até então, Adão não sabia o que era morte. Porque a palavra morte, nós sabemos que significa uma separação. Adão não havia entendido o que era morte. Então a morte para ele, fala assim: o dia que dela comerdes, certamente morrereis. Eu nem sei se Adão tinha noção do que era a palavra morte. Mas Deus falou para ele: não coma dessa árvore, porque do dia que você comer, certamente você morrerá. Mas Satanás estava no Éden também. E Satanás sabia o impacto que essa árvore iria causar ao homem. Porque quando Deus cria o homem e coloca no Éden, Deus se revelou ao homem de uma maneira, não que não seja na sua totalidade, mas existia coisas que Deus não queria que o homem soubesse. Que estariam ali naquele lugar, mas não seria interessante para o homem. Então, um certo dia, a serpente encontra Eva, aquela mulher maravilhosa que o homem criou para ele, que Deus criou para o homem. Deus tira uma parte da sua costela, cria aquela princesa para estar ao lado do homem, sempre cuidando dele. Mas ela foi seduzida pela serpente e ela pegou daquele fruto, e a partir do momento em que eles comem aquele fruto, algo acontece com o homem. Algo acontece com o homem. E quando acontece algo com o homem, alterou a nossa genética. Porque, o que você acha? Eu faço sempre essa pergunta e ninguém nunca sabe me responder, apóstolo. Qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Você sabe qual é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem gente que pensa que é uma maçã, né? Porque sempre aparece uma maçã. Mas a Bíblia fala que daquele fruto não podia comer. Eu acho que aquele fruto era um coco. Né? Porque fala, aqui diz que quando Eva come aquela maçã não, aliás, ela fala que ela toma daquela árvore e ela come. Qual é a árvore que se toma e come? Você pega um coco, você toma água e come amêndoa, não é isso? Mas é brincadeira. A Bíblia, ela não especifica qual era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas independente de qual era o fruto, se era uma maçã, se era um morango, se era uma goiaba, se era uma banana, não interessa qual era o fruto. Mas a partir do momento em que o homem come daquele fruto, algo acontece no homem. Uma série de fatores acontece. Primeira coisa que acontece, o homem vê que ele estava nu. Segunda coisa, ele passa a morrer. Quando Deus fala para o homem, ele fala assim, certamente morrerás. Mas Deus não falou para o homem todas as outras consequências que aconteceria em relação a isso. Então, o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal. E algumas coisas acontecem com ele. Aquela fruta proibida. Existem alguns estudiosos, né, que isso não é comprovado cientificamente, mas alguns estudiosos falam que aquela árvore, ela podia produzir algo que causasse um efeito psicótico no homem, que talvez o que tivesse naquela árvore não fosse nenhum fruto. Existem muitas plantas, muitas árvores, muitas ervas que foram criadas por Deus. Existe a folha da coca, existe a maconha, existe o ópio, existe uma série de frutas, uma série de plantas que foram criadas por Deus. Você quer que foi criado por Deus? Deus não criou tudo nessa terra? Amém? Você acha que Deus criou o pé de maconha? Deus criou o pé da coca também? Deus criou o ópio? Amém? Tudo foi criado por Deus. O homem
é que tem usado isso de uma maneira errada. Existe lá na Amazônia, no Brasil, um lugar onde tem uma seita que se chama do Santo Daime. Já ouviram falar disso? As pessoas pegam uma erva que dá em um rio lá, e eles fazem um tipo de um chá, né? E eles tomam aquele chá durante uma celebração, e eles entram num estado de transe, eles ficam todos loucos. E naquele momento é o auge daquela religião, quando eles usam aquilo, eles saem fora, eles fazem viagem astral, eles saem fora do corpo, eles ficam no estado de transe. Eu não estou dizendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal seja uma dessas, mas pode ter sido uma dessas árvores, porque até então, Adão era uma pessoa normal, ele convivia ele com Eva nu, sem roupas, e eles nunca olharam para si e falaram que eles estavam nus. Amém? Mas a partir do momento que ele come, que ele ingere dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala que os seus olhos se abriram. Se eram os seus olhos naturais, ou se eram os seus olhos espirituais, ninguém sabe. Mas eles passaram a ver coisas que eles não viam. Essa árvore, ela tinha o poder de dar ao homem a capacidade de ver algo que não era para ele ver. O que Deus falou? Quando dela comerdes, certamente morrereis. Existem coisas que Deus fez que não era para nós. Que não era para o homem ver, apóstolo. Era coisa que Deus, com a sua eternidade, Deus não mudou aquilo que Ele criou por causa do homem. Se você vê que antes de criar o homem, Deus já havia criado a terra. Já havia criado toda sorte de animais, já havia criado toda sorte de árvores, tudo já havia sido criado. O homem, ele foi criado depois. E Deus privou o homem de algumas coisas. Mas Satanás sabia. Porque Satanás ouviu quando ele falou, o dia que delas comerdes, certamente morrereis. Se Satanás não soubesse pelo menos o que iria acontecer, mas ele soube seduzir o homem para que ele comesse daquela árvore. Com isso, aconteceu a primeira corrupção genética, porque mudou algo na mente do homem. O efeito que causou no homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi de efeito físico, foi de efeito espiritual e foi de efeito moral. Teve 3 consequências que foram muito complicadas. Efeito físico, por quê? Porque o homem, ele sofreu consequências disso. Ele recebeu um castigo, ele falou, a partir de hoje você vai ter que trabalhar, você vai comer com o suor que sai do seu rosto. Até então, o homem não precisava trabalhar. Amém? Uma outra coisa que aconteceu foi de caráter emocional. Olha o que acontece. A Bíblia fala que Deus, todo dia, na viração do dia, ele vinha no Éden e ele tinha um momento de comunhão com o homem. Amém? Nesse dia, Deus vem, Adão, cadê você? Eu vi que o Senhor estava vindo e eu me escondi. Deus pergunta para ele, por que você se escondeu? Porque eu vi que eu estava nu. E ele pergunta, quem te falou que você estava nu? O homem não deveria saber que ele estava nu. Aí ele falou, eu comi da árvore, a mulher que tu me deste. Olha o que aconteceu. Aconteceu a primeira decadência moral. Porque Deus não falou para Eva que era para comer. Deus falou para quem? Para Adão. O que Adão faz? Ele coloca a culpa na Eva. Primeira decadência moral do homem. O homem não assume o seu erro. Então nós tivemos uma decadência física, uma decadência moral. E agora acontece uma decadência espiritual também. Deus reúne novamente a Trindade e fala assim, agora, olha que interessante que aconteceu, ele fala assim, ó, agora, o homem é comum de nós. Olha que interessante o que Deus havia escolhido no homem. Agora, Deus é comum de nós. Vamos tirá-lo fora do Éden. Deus falou assim, ó, vamos tirar eles fora do Éden, antes que ele vá lá e coma da árvore da vida e viva eternamente. Não foi assim que Deus falou? Olha que interessante. Vamos tirar ele fora do Éden,
antes que ele vá lá, ele come da árvore da vida e viva eternamente no pecado. As duas árvores estavam assim, do lado de uma da outra, no centro do jardim do Éden. Adão não tinha ciência na sua mente de que se ele coma da árvore da vida, porque a árvore da vida era liberada para ele comer, só o que ele não podia comer era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se ele vai lá e ele come no pecado que ele havia cometido, porque Adão cometeu um pecado de transgressão. Amém? Adão não pecou naquele momento, ele cometeu uma transgressão. Você sabe qual é a diferença de um crime para uma transgressão? Você conhece isso? Uma transgressão, ou uma contravenção que se fala, é um crime que é considerado fraco. Você não vai preso, você paga com uma cesta básica, ou com um dia trabalhando em uma escola, fazendo um trabalho voluntário, você paga a transgressão com uma pena baixa. Amém? Pecado não. Pecado gera morte. O pecado que Adão cometeu não foi um pecado, ele cometeu uma transgressão. Eu quero que você entenda muito bem isso. Vocês estão conseguindo entender? Se quando Adão comeu dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, e os seus olhos espirituais se abriram para algo que ele não sabia o que era, e Adão chega assim: Deus, vem cá, eu preciso falar com você, porque Deus ia aparecer em qualquer momento. Deus, eu acabei comendo aquilo, Deus. A mulher me seduziu e eu comi. E eu estou assim agora. Eu creio. Tá? 1 Robson 1:1. Eu creio que Deus teria perdoado. Mas como o homem peca, e de uma transgressão, ele comete um pecado, porque então ocorre, junto com a transgressão, ocorre uma omissão. Ele se esconde da presença de Deus. Quando você comete um pecado para Deus, e você não comete seu pecado, você omite seu pecado, você está se condenando automaticamente. O pecado não confessado, ele gera uma condenação. Se você peca e você pede perdão do seu pecado, nós vivemos hoje, irmãos, na dispensação da graça. Amém? Vivemos na graça. Você peca e você pede perdão e o Espírito Santo te perdoa. Mas Adão, ele se esconde de Deus, e Deus reúne a Trindade e fala: o homem agora é como um de nós. Vamos tirá-lo antes que ele coma da árvore da vida e viva eternamente. Deus reúne a Trindade e eles resolvem tirar o homem fora do Éden. A terceira coisa que acontece com o homem agora, Deus pega, tira o homem para fora do Éden. Aqui na porta ele coloca 2 anjos, com 2 espadas flamejantes, a Bíblia fala, 2 espadas de fogo. Amém? Enquanto o homem estava no Éden, mesmo no seu pecado, ele tinha comunhão com Deus, ele conversava com Deus, ele via a face de Deus. Agora, quando Deus tira o homem fora do Éden, e ele coloca 2 anjos naquele lugar, os portais eternos se fecharam com o homem. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem perdeu a paternidade de Deus. Amém? Aí agora sim o homem começa a morrer. Porque o homem passa a viver menos, a gente já vai ver isso. O homem tem que trabalhar com o suor do seu rosto. Você pensa que o Éden saiu dessa terra? O Éden não saiu da terra. O Éden continua no mesmo lugar na terra. Se você ler na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 10, fala assim, ó: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison, esse é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. O outro dessa terra é bom, e ali há o obidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é o Gion. O nome do terceiro rio é o Idequel. E o nome do quarto rio é o Eufrates. Então, a Bíblia ela dá uma localização geográfica de onde era o Éden.
Se você procurar na sua Bíblia Trilha Mapa, depois você procura com o tempo, você vai procurar onde eram esses rios no Velho Testamento, eles dão mais ou menos onde é o Iraque hoje. Mais ou menos onde é o país do Iraque, é onde se localizava o Éden. Irmãos, o Éden continua lá. Nós é que perdemos a conexão com o sobrenatural. Nós perdemos a conexão com Deus, o Éden continua lá. Nós é que fomos castigados a sair fora. Amém? Então essa foi a primeira corrupção genética que aconteceu. Foi a genética da mentalidade do homem, foi a genética física do homem e foi a corrupção da genética moral do homem também. Amém? Essa foi a primeira. Eu não poderia continuar antes de falar esse tipo de coisa. Por quê? Muitas vezes, nós tratamos de um assunto, nós pregamos sobre o assunto, mas nós não sabemos qual é a raiz daquele assunto. E quando nós temos a raiz daquele assunto totalmente às claras, nós passamos a entender algumas coisas de uma maneira diferente. Então, quando o homem sai do Éden, ele perdeu a conexão com Deus. Amém? E aí, começa a acontecer muitas coisas na vida do homem, que nós vamos ver daqui para frente. Posso tirar esse paletó aqui? Estou derretendo aqui dentro já. Obrigado, pastor. Meu filho falou que eu ia suar um monte aqui, mas eu não acreditei. Né? A partir daí, irmãos, nós conseguimos entender, diante de Deus, o projeto de eternidade que existia em Adão. Amém? Existia um projeto de eternidade da parte de Deus para Adão. Dentro do Éden. Existia um projeto para o homem. E de lá para cá começa a acontecer muita coisa. Agora nós vamos ver o que acontece no declínio da vida. A Bíblia fala que os dias de Adão vieram a ser 930 anos e morreu. Aquele homem que foi criado para ser eterno, agora ele vive 930 anos e morre. Agora sim ele conheceu o que era a morte. Que até então seria uma fábula, seria somente uma palavra nova para ele. Ele começou a conhecer o que era velhice, começou a conhecer o que era deteriorização do seu corpo, velhice, fraqueza, doença, até que conhece a morte também. Fora a traição, fora o desprezo do seu filho, fora tudo que nós conhecemos que aconteceu nesse meio tempo, Adão viveu 930 anos e morreu. E daí para frente, nós podemos ver, dentro da palavra de Deus, que todos os homens que estão marcados na Bíblia tem sido decadente o tempo de vida de cada um. Amém? Noé veio fazer mais do que 950 anos e morreu. Noé, a Bíblia fala que ele viveu mais do que Adão, porque ele lutou para que a sua genética não fosse contaminada. Se você olhar na sua Bíblia, fala que Adão, ele não teve duas mulheres, Adão teve uma mulher somente. Adão teve os seus filhos sempre junto com ele. Se nós procurarmos, Noé, se nós procurarmos no Velho Testamento um exemplo de família, nós não achamos. O único exemplo de família no Velho Testamento que nós achamos é a família de Noé. O único que não traiu sua mulher, o único que recebeu um chamado de Deus, um chamado muito louco de fazer um barco no meio do deserto, e ele conseguiu pegar ele e os seus filhos, construir o propósito de Deus, entrar no seu barco, e foi assim. E daí para frente, irmãos, a Bíblia fala que os dias de Sem vieram a ser 600 anos e morreu. Os dias de Éber fizeram 464 anos e morreu. Os dias de Terá, o pai de Abraão, foram 205 anos e morreu. Os dias de Abraão, 175 anos e morreu. Os dias de Jacó vieram a ser 147 anos e morreu. E desde os tempos de Davi,
a vida é de 70 anos, no máximo 80, e o resto é enfado, igual Moisés escreveu no Salmo 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, a medida deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Existe uma estatística no meu país, no Brasil, que o tempo de vida do brasileiro hoje já baixou para 74 anos. Já não é mais 80, 74. E a cada tempo que passa, as pessoas vão vivendo menos tempo. Você já viu que tem pessoas hoje que morrem muito cedo? Tem pessoas morrendo com 50 anos, tem pessoas morrendo com 40. Tem pessoas hoje, tem jovens que estão tendo doenças de idosos. Tem jovem que tem AVC, tem jovem que tem ataque cardíaco, tem jovem que tem diabetes, tem jovem que tem reumatismo, tem jovem que tem artrose. Por que disso? Por causa da corrupção genética, de muitas situações que acontecem com o nosso corpo hoje, que tem sido reflexo de situações do nosso passado, de algumas coisas que não foram muito resolvidas. Amém? Então, nós vamos falar agora a respeito de genética do reino, né? E as maneiras como Satanás tem usado para denegrir a genética de Deus. Amém? A primeira, eu já falei que era a respeito de Adão no Éden, de quando o homem come da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tirou tudo isso com Adão. A segunda, a Bíblia fala a respeito da troca sexual entre semente divina e semente humana. Gênesis 6, versículo 1 fala a respeito das filhas dos homens que tiveram relações com os filhos de Deus, onde nasceram os gigantes. Segunda coisa, tá? A terceira, através de experimentos científicos, ou seja, a clonagem. Já ouviram falar de clonagem? Todo mundo já ouviu falar de clonagem, né? Teve uma época em que a ovelha Dolly foi a sensação. O homem conseguiu clonar uma ovelha. E daí, existe clonagem para tudo. Hoje, lá em casa, nós paramos de comer óleo de soja. Por quê? Porque ele é feito de soja transgênica. O que é soja transgênica? Geneticamente modificado. Existe o milho geneticamente modificado, o feijão, enfim, praticamente tudo que nós comemos hoje, da boa parte que é industrializado, são feitos de semente geneticamente modificada. O homem tem feito isso simplesmente para melhorar nossa alimentação? Não. A intenção do homem, a intenção da ciência é poder clonar o ser humano. Nós já vemos de muito tempo pessoas falando que existem grandes exércitos que têm pego aqueles super-homens, aqueles mercenários que são muito fortes, pessoas da sua família, para tentar congelar o sêmen dele com o óvulo de uma certa mulher, para gerar um tipo de um super-homem, para que os exércitos sejam exércitos bem formados. O que é isso? Significa modificar a genética. Você conhece laranja-lima? Quem conhece laranja-lima? Laranja-lima é uma laranja de enxerto, é um certo tipo de laranja que é enxertado em um pé de limão e nasce uma laranja gostosa. Você já percebeu que essa laranja não tem semente? Tudo que é feito de enxerto não gera semente, ele não se reproduz naturalmente. Por quê? Porque ele foi alterado a sua genética. Quando se altera a genética, se altera o plano original daquilo que foi feito. Porque a Bíblia fala que Deus criou tudo formoso no seu devido tempo. Tudo que Deus criou foi formoso no seu devido tempo. Deus não criou nada errado. Não existe a necessidade de o homem ter que alterar a criação de Deus. Amém? Então, a terceira coisa é através da alteração genética, através da clonagem. E a quarta, que é o motivo central dessa noite, de eu estar aqui, é através corrupção humana, através de relações sexuais ilícitas. Amém?
corrupção da genética humana através de relações sexuais ilícitas. Vamos ler de novo Deuteronômio 23, versículo 1. Abra sua Bíblia, que agora nós vamos entrar nesse texto e nós vamos saber o porquê que Deus condena relações sexuais ilícitas. Vamos ler o 1 e o 2, mas a nossa base é o versos 2. Tá? Eu não vou nem entrar sobre o castrado, não vou falar sobre o homossexual, uma outra oportunidade nós falamos sobre isso. Tá? Mas assim, ninguém que tenha sido castrado ou ter o seu pênis cortado entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nenhum de seus descendentes até a 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Uma das maneiras que Satanás usa para destruir a genética humana é através da relação sexual ilícita. Através do nascimento de filhos ilegítimos, os quais, de acordo com a Bíblia, recebem uma qualificação que se chama bastardo. Eu sei que isso é um tema que agora eu vou começar a pegar um pouquinho mais pesado, porque nós precisamos entender o que é um bastardo. Bastardo é um filho que não tem pai. Bastardo é um filho de um pai desconhecido. O bastardo é um filho daquela mulher que é prostituta e passou a noite com 5, 10 homens diferentes. E dali um mês ela aparece grávida e ela não sabe qual foi o homem que fez o filho nela. O bastardo, ele é o filho do segundo casamento. O filho da segunda aliança é considerado bastardo. Por que Deus falou isso? Que fala que o bastardo, ele não entrará na Assembleia do Senhor, nem ele e nem a sua 10ª geração. São 10 gerações. Você sabe quanto tempo dura uma geração? Quanto tempo dura uma geração? Uma geração, ela dura de 40 a 70 anos. Nós já vimos aqui que o máximo que uma pessoa vive são 70 anos. Uma geração, ela dura de 40 a 70 anos. Eu quero fazer uma conta aqui por baixo, não por alto. 40 anos. Então, se uma pessoa, ele tinha uma condição de bastardo, nem ele, nem os seus descendentes, por 400 anos, não poderiam entrar na Assembleia do Senhor. Você já parou para pensar nisso? São 10 gerações que são castigadas por causa da condição de um. Nem ele, nem a sua 10ª, são 10 gerações que não poderiam. Eu vou contar para vocês o contexto desse caso. Todos conhecem a história de José do Egito. José, ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. José acabou se tornando o governador do Egito porque ele desvendou os sonhos de Faraó. E como presente por ele ter feito isso, ele se casou com a filha do sacerdote egípcio. Desse casamento, José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Amém? O povo da família de Jacó, houve uma grande fome na terra. José traz os seus irmãos e o seu pai para morar no Egito, porque ele era amigo de Faraó. Acontece que aquele Faraó morre. A família de Jacó, que eram os hebreus, começaram a crescer e começaram a enriquecer e a ficar muito grande dentro do Egito. O Faraó, que assume no lugar de outro, ele começou a ver os hebreus como uma ameaça para o Egito. Então ele resolve aprisionar, resolve escravizar aquele povo. Eu quero que você entenda que quem é escravo, quando a pessoa se torna escravo, aquele povo foi escravizado, eles não tinham mais vontade própria. O escravo, ele não tem vontade própria. O escravo, ele faz o que manda o seu senhor. Amém? O escravo faz o que manda o seu senhor. Então o que acontecia? Os hebreus, Jacó sabia que os seus filhos não poderiam casar com pessoas de uma outra linhagem.
Mas acontece que, como eles eram escravos, os hebreus acabavam se casando com as mulheres egípcias, os homens egípcios se casavam com as hebreias também, aconteceu de misturou a linhagem. Eu vou abreviar muito. De repente o povo começa a clamar a Deus porque queria adorar a Deus no deserto. E eu não vou contar a história porque vocês assistiram a novela da Record. Todo mundo assistiu os 10 Mandamentos aqui, não assistiu? Todo mundo assistiu a novela dos 10 Mandamentos, né? Todo mundo conhece a história dos 10 Mandamentos. Deus resolve então tirar o povo do Egito e levou esse povo para o deserto. Amém? E quando o povo estava no deserto, agora Deus começou a colocar algumas condições para que o povo pudesse adorar Ele. E uma das condições foi essa que Ele fala para Moisés. Moisés, no dia que eu vier com a minha nuvem de glória sobre o tabernáculo, você sabe quantas pessoas foram do Egito para o deserto? A Bíblia fala em 600 mil homens, fora mulheres, crianças, estrangeiros e bastardos, porque isso não era contado na Bíblia. Mais ou menos 3 milhões de pessoas foram para o deserto. Mais ou menos 3 milhões de pessoas. Agora imagina 3 milhões de pessoas num lugar. Aqui nós devemos estar, o que é? 150, 200, não sei quantos tem aqui hoje. Mas existiam 3 milhões de pessoas. E Deus fala assim: Moisés, você vai construir o tabernáculo. Ali é onde vai repousar a minha presença, onde vocês vão fazer sacrifício, vão me adorar, ali vai ser o lugar. Mas quando eu vier, ele fala, todo bastardo vai ter que ser tirado fora. Quem que era o bastardo? O bastardo eram os filhos daqueles que se casaram com os hebreus. Amém? Se casou uma escrava hebreia com um homem egípcio e eles tivessem filhos, aqueles filhos eram considerados bastardos. Amém? Se um homem hebreu casou-se com uma mulher egípcia ou com uma pessoa de qualquer outro povo que não fosse das 12 tribos de Jacó, seriam considerados bastardos. Amém? Dá para entender? Está sendo fácil de entender? Eu posso repetir. Então assim, agora imagina que no meio de 3 milhões de pessoas, porque quando saíram lá do Egito as pessoas, não saíram somente hebreus, saíram egípcios, saíram filisteus, saíram todo tipo de povo que morava lá, saíram juntos. Então as pessoas chegavam. Agora você imagina que existiam 3 milhões de pessoas e de repente Deus chega assim, ó, Moisés, quero falar com você. Fala, Deus, no dia tal, do mês tal, a minha nuvem de glória vai descer sobre o tabernáculo. Avisa para que todo aquele que foram os eunucos, que está falando aqui os eunucos, todo aquele que tem o seu membro viril cortado, todo aquele que foi mutilado sexualmente, todo aquele que é bastardo, tem que sair fora do arraial para que a minha presença possa vir sobre o tabernáculo. Amém? Quando fala aqui, Deuteronômio 23, 2, nenhum entrará na Assembleia do Senhor, o arraial do povo que estava no deserto, você vê que quando o povo foi para o deserto, Deus colocou durante o dia uma nuvem que cobria todo o arraial. Durante a noite existia uma coluna de fogo que, além de dar luz, ela dava calor, porque o deserto é um lugar muito hostil. O deserto, à noite, o frio cai abaixo de 0. Durante o dia, é acima de 50 graus. Eu tive em Israel, a gente viu isso, né, apóstolo? Lá em Israel é assim. O que acontece? O arraial do Senhor era todo lugar onde estava aquela nuvem, porque não existia um cercado ao redor, não existia uma cerca ao redor do arraial. Então, quando Deus fala assim, Moisés, todo bastardo, todo aquele que tem seu membro viril cortado, tem que sair fora do arraial. Quando fala sair fora do arraial, quer dizer sair fora da cobertura que Deus colocou sobre aquele lugar. Note uma coisa, o deserto é um lugar hostil.
No deserto existem salteadores, existem piratas, existe serpente, urso, leão, escorpião. Tudo que é de ruim existe no deserto. Mas onde estava a nuvem, onde estava a coluna de fogo, nada disso acontecia. A Bíblia não fala de nenhum leão que matou algum hebreu, não fala que eles foram assaltados, não fala nada disso. Que alguma serpente picou alguém, a Bíblia não fala disso. Então agora entenda uma coisa, como isso é espiritual. Todo aquele que for bastardo, vamos deixar o eunuco de fora. Todo aquele que for bastardo, quando Deus vinha para se colocar em cima da tenda da congregação, a Bíblia não especifica quanto tempo que Deus ficava. Mas Deus ficava ali para quê? Para receber adoração e sacrifício das pessoas. Amém? Então entenda uma coisa, se tinha 600 mil homens, fora mulheres, crianças e estrangeiros, devia ter no mínimo ali 500 mil sacrifícios para fazer. Amém? Quanto tempo se leva para sacrificar? Cada família sacrificar? Quantos dias tinha que ficar a presença de Deus sobre o tabernáculo? Agora entenda outra coisa. Aqui era o limite do arraial. Todo bastardo tinha que sair fora. Quando fala sair fora do arraial, fala sair fora da cobertura de Deus. Ele sai fora da proteção do frio, ele sai fora da proteção do calor, ele sai fora da proteção do pirata, do inimigo, da serpente, do leão, de tudo, do urso, de tudo. Aqueles que estão fora da cobertura do Senhor estão vulneráveis a tudo que acontece. Por quê? Porque o bastardo não tem herança. Uma outra coisa, o bastardo, ele jamais poderia ser um sacerdote, porque o sacerdócio se dava por herança. Se ele não tem pai, ele não receberia herança de sacerdócio. Para você, eu quero que você entenda o quanto é importante na nossa vida, se você tem uma condição de bastardo, se tem alguém na sua família, o quanto é importante quebrar. Algumas pessoas falam que é uma maldição, mas isso é um castigo geracional, um castigo que dura 10 gerações, que dura no mínimo 400 anos. Aí você fala assim, puxa, mas por que chegou em mim esse castigo, se não fui eu que fiz isso? Determinação de Deus, não pergunte para mim. Pergunte para Deus. Ele fala, nem ele e nem a sua 10ª geração. Por que Deus fez isso? Deus fez isso justamente para impor respeito das pessoas pela sua linhagem genética. Deus preza muito por uma genética do reino. Você está conseguindo entender? O bastardo, ele gera em si, eu só tenho meia hora. O bastardo, ele gera em si, sendo que ele é o filho de um relacionamento ilícito, é um filho não reconhecido, tá? É um filho que não sabe o que é um pai. Quem é bastardo nunca teve um pai. Quem é bastardo não sabe o que é um amor de um pai. Quem é bastardo não entende qual que é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e você tenha longo dia na face da terra. Amém? O bastardo não tem o conhecimento disso. O bastardo não sabe o que é um amor de um pai. O bastardo não consegue se relacionar com Deus como pai, porque ele nunca recebeu um amor de um pai. Por mais que a sua mãe, né? Por mais que a sua mãe, a gente sabe que mãe é mãe. Mãe consegue trabalhar por 2, mãe consegue fazer multitarefa, mãe consegue trabalhar e cuidar dos filhos, tudo, mas mãe não consegue ser pai. Uma mãe não faz um filho sozinho. Aí eu fui criado pela minha mãe. Meu pai abandonou minha família. Amanhã eu vou contar meu testemunho. Mas sem o pai, não existe família. Sem o pai, não existe honra. Sem o pai, não existe relacionamento com Deus, porque geralmente o bastardo que não conheceu o seu pai, ele não teve uma boa criação,
ou ele foi criado por alguma tia, ou foi criado por uma avó, ou ele foi parar num orfanato. Alguma coisa aconteceu, em algum momento ele sentiu a falta do pai. Todo mundo tinha pai e só ele que não tem. Quando não se tem pai, se cria um vazio. Ou você acha que Adão não sentiu o vazio quando Deus tirou ele do Éden? Que lá no Éden tinha tudo. O pai, ele gera 3 coisas que são fundamentais. O pai, ele gera proteção, o pai gera provisão e o pai gera destino. Tudo isso tinha no Éden. Amém? Mas quando ele sai do Éden, Deus fala assim, ó, a terra é maldita por causa de ti. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. O último versículo do Velho Testamento, está em Malaquias, fala assim, ó, eu vos mandarei o espírito de Elias, para restaurar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra por maldição. O plano de Deus não é só salvar o homem, o plano de Deus é salvar a terra da maldição que Ele colocou. E isso não depende de Deus, depende de nós. Depende de honra de pai. Talvez você não conheceu o seu pai. Talvez você conheça alguém que não conheceu seu pai. Talvez você possa ter nascido de uma relação de uma mãe solteira. Talvez sua mãe namorava com uma pessoa, ele engravidou ela e foi embora e você nasceu sem pai. Não sei quem é meu pai. E aí sente aquele vazio da falta que faz um pai na nossa vida. E sem querer você entra nesse castigo geracional aqui de 10 gerações, não poder participar da Assembleia do Senhor. A questão do bastardo. Uma mentalidade que gera na mente do bastardo, ele sempre é o coitadinho. Ele sempre precisa dos outros. Ele nunca é autossuficiente. Ele sempre se rebela. Ele sempre acha que todos têm que dar tudo para ele. Por quê? Porque ele não teve pai. Porque ele foi rejeitado. Porque ele foi abandonado. Porque ele não tem herança. Deus não gerou isso para prejudicar o homem. Entenda isso, eu quero que você entenda. Deus não criou a condição de bastardo para prejudicar o homem. Simplesmente que quando houve uma corrupção lá no Éden, que eu falei de 3 coisas que aconteceu com o homem, uma corrupção moral, uma corrupção espiritual e uma corrupção física, não foi isso? Quando fala da corrupção moral, você vê que Deus teve que destruir a terra uma vez, por causa da condição moral que aquela terra estava. Amém? Deus tocou, acabou com tudo. Depois, começa tudo novamente. Mas acontece que essa ferida que fica no coração do homem, esse vazio interior, essa falta da comunhão com Deus, a Bíblia fala que existe uma milícia entre a alma e o espírito. A alma quer as coisas da carne. O espírito quer as coisas de Deus. O nosso espírito, ele é inanimado. O nosso espírito não sente dor. Nosso espírito não se alegra, não chora. O nosso espírito é a nossa comunhão com Deus. É o nosso culto racional. Já ouviu falar do culto racional? O que é meu culto racional? A Bíblia fala assim, ó, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Independente se eu chorei, independente se eu senti arrepio, independente de qualquer coisa, meu culto racional é que se nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, Ele está aqui em nome de Jesus. Amém? Mas a nossa alma, ela milita porque a nossa alma, ela quer que nós venhamos a ter sentimentos. E o que é gostoso?
Uma relação sexual não é bom? Alguém acha que é ruim? Levante sua mão, por favor. Não é. Mas por que ficou falado que quando se fala em pecado, quando se fala em sexo, se leva para o lado do pecado? Por que fala que a palavra adultério, sabe o significado da palavra adultério? A palavra adultério, ela vem numa conjugação da palavra adulterar. Amém? Quem tem carro aqui? Você tem carro? Se você for em um posto de gasolina, e aquele posto tiver uma gasolina batizada, misturada com um outro solvente, o que acontece com o seu carro? Ele vai começar a falhar, vai dar problema de bico, vai dar uma série de problemas no carro. Por quê? Porque foi adulterada a composição daquele combustível que faz o carro andar correto. Por que Deus fala em Hebreus que fala assim, ó, venerado seja, acima de todas as coisas, o matrimônio e o leito sem mácula. Você sabe por causa de quê? Sabe por quê que um filho bastardo é considerado uma relação ilícita, ela traz um filho bastardo? Tampem os ouvidos dos seus filhos, das suas crianças aí. Quando existe uma relação sexual, tá? Quando existe uma relação sexual, existem troca de fluidos entre um homem e uma mulher. Tá? Líquidos que nós temos no nosso corpo, o homem, e líquidos que a mulher também tem, trocam. Existem microfissuras entre o pênis e a vagina da mulher. Informações minhas são passadas para ela. Informações genéticas dela são passadas para mim. Isso entra na nossa corrente sanguínea. E quando nós copulamos e nós temos um filho, esse filho ele vem com uma aparência linda que nem o pai aqui e com a inteligência da mãe. Você conseguiu entender isso? Conseguiu entender? Quando Deus fala assim, ó, portanto, se unirá o homem à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Uma só carne é isso. Então entenda o seguinte, se eu e ela somos uma só carne, mas aí agora apareceu uma terceira pessoa que eu vou me relacionar com ela. Então assim, ó, eu tenho dentro de mim informação genética dessa boneca linda. Aí eu vou me relacionar com uma terceira mulher, uma segunda mulher. E quando eu me relaciono com ela, eu estou passando informação minha para ela e mais um pouco da beleza dela também. Informação genética dela. Não só de informação física, mas informação emocional, caráter, personalidade. O que aconteceu? Aquilo que Deus falou assim, nos seremos uma só carne, para gerar aquele rapaz bonito que está lá em cima, vai gerar uma terceira pessoa, agora com informação genética de 3. Fica bonito que nem o pai, inteligente que nem a mãe, mas drogado, prostituta, porque puxou da outra. Corrupção genética é isso. Aquela mulher que era prostituta, vamos fazer uma suposição assim, que todo dia ela tem um homem diferente, imagina quanta informação genética tem dentro dela. Você já percebeu uma coisa? Prepara o próximo slide para mim aí, por favor. Você já percebeu uma coisa? Que às vezes dentro de uma família, tem 5 filhos que são uma beleza, mas fala que o 6º é o da pá virada. É o da pá virada. É aquele que vai ao contrário de todos os outros. Ou a metade é assim. Eu quero mostrar para vocês aqui agora uma universidade americana. Ela fez um teste, porque existiam algumas famílias que estavam acontecendo algumas coisas que ninguém conseguia compreender. Então, e não é nenhuma universidade cristã, uma universidade de psicologia normal, lá em Ohio. Eles resolveram fazer uma pesquisa, então eles pegaram uma família, que é essa família Kelly-Cack aqui, e eles fizeram, sabe o quê? A árvore genealógica dessa família. E eles constataram algo interessante, eu quero ler para vocês, se você quiser ler também aí, para você poder entender. Diz assim, quer ver? A família Kelly-Cack. As investigações dessa família terminou em 1927,
O indivíduo que está sendo investigado é o Sr. Martin Kellycock. Martin era um homem inglês, ele era um homem bom, de um casamento, ele era um bom casado de um casamento sólido. Mr. Martin veio de uma família de 496 descendentes, e eles eram casados e tinham famílias com bons títulos de governadores, médicos, advogados, educadores, administradores e proprietários de imóveis. O pecado sexual de Kellycock. Esse mesmo homem, em 1865, quando a guerra na América tinha sido declarada como acabada, ele saiu com seus amigos para tomar e teve relações sexuais com uma mulher. Ela deu à luz a um filho que não era de sua esposa. Então, entenda bem assim, esse homem foi para a guerra, lutou na guerra, quando acaba a guerra, ele volta para casa. Mas antes de ir para casa, ele passou em um lugar de prostituição, ele tomou nesse bar de prostituição, ele teve relação sexual com uma prostituta e gerou um filho nessa mulher. E esse filho se chamou Martin Júnior, porque era o primeiro filho daquela mulher. Então, esse homem, ele continuou o relacionamento ilícito e mais 2 crianças nasceram, no total de 3 daquela relação ilegítima. Esses 3 filhos nasceram de um relacionamento ilícito fora do casamento. Do seu filho mais velho, Martin Júnior, dele vieram 480 descendentes. Desses 480 descendentes, 46 deles eram normais, 36 nasceram ilegitimamente, 33 eram alcoólatras e 3 tinham epilepsia. 2 morreram na infância, 3 eram assassinos, 8 tinham doenças incuráveis. O segundo filho chamou de Duque. Esse foi um alcoólatra, era um trabalhador que realizava um trabalho duro, era um jogador de cassino, ele gostava de caçar animais e pescar. Esse homem ficou cego há anos e morreu de uma doença que foi transmitida sexualmente. Esse veio a ter 1.200 descendentes. 280 eram pobres, que vivem nas ruas, 140 deles eram criminosos, 250 foram ao tribunal e foram julgados e presos num total de 140 anos. 16 dos que foram presos por roubo, 7 deles eram assassinos. 50 eram prostitutas, 40 homens tinham sífilis, no total 400 se tornaram portadores de sífilis. 40 das esposas deles tinham sífilis, porque eles estavam contaminados. 300 crianças morreram antes da idade de 5 anos. 50 deles nasceram de forma ilegítima. Estamos falando das estatísticas dos filhos que nasceram de uma relação ilícita. A terceira da família se chamou Noemi. Ela se casou com seu primo e teve 4 filhos. O primeiro filho foi para a cadeia por 30 anos por assassinato brutal. O segundo, aos 40 anos, foi para a prisão por assassinato brutal. O terceiro, aos 23 anos, tinha uma saúde muito pobre. O quarto foi para a cadeia por assalto e alcoolismo. Na primeira geração, se casaram com muitos primos. A segunda geração teve filhos ilegítimos e todos tinham sífilis. Na terceira e na quarta geração, não há dados. A quinta geração eram 7 homens e 10 mulheres. As 7 gerações de homens. O primeiro homem era um fazendeiro, foi preso algumas vezes e foi acusado de agressão e tinha sífilis. O segundo foi morto na guerra. O terceiro, aos 21 anos, era um soldado rebelde. O quarto, aos 19 anos, foi para a prisão por assassinato, saiu da prisão e se casou com a sua prima. O quinto foi para a guerra e não foi ouvido mais falar sobre ele. O sexto era um soldado rebelde e tinha sífilis, não poderia ser tratado. O sétimo era industrial e era violento e bastante pobre de mente. As 10 gerações de mulheres. A primeira mulher tinha filhos ilegítimos e era prostituta. A segunda teve filhos ilegítimos na idade de 21 anos e era prostituta. A terceira, aos 13 anos, saiu de casa e foi prostituta e não foi ouvido falar mais dela. A quarta foi para casa e morreu prostituta. A quinta, aos 9 anos, saiu de casa e foi prostituta. Mais 10 gerações de mulheres. A sexta era uma prostituta e tinha sífilis, que não se podia ser tratada.
A sétima teve um caráter bastante problemático e morreu em uma idade precoce. A oitava, olha que interessante aqui, a oitava. A oitava foi adotada em uma idade pouca e teve uma vida decente. Se cortou uma maldição, quero dizer que quando aparece uma adoção, uma excelente paternidade, essa maldição se corta. Por isso que devemos pôr atenção à doutrina da adoção. Somos filhos por adoção, e se você entender isso, isso curaria muita coisa. A 9 e a 10 eram prostitutas e estavam sofrendo de sífilis. Ou seja, esse é o triste histórico de uma família, de uma genética, de uma pessoa bastarda. Muitas vezes, nós não entendemos o porquê que acontece isso que eu falei aqui ainda há pouco. Isso aqui, irmãos, que nós vimos aqui, não foi algo que eu inventei. Isso foi algo que a ciência viu em uma família e achou que não era normal o que acontecia. Que todo mundo saía prostituta, ou saía marginal, ou tinha doença venérea, ou tinha uma situação, ou se casavam com primos, com parentes. Por quê? Porque existe uma raiz de quê? De bastardismo. Que leva até onde? Se você notar aqui, essa conta aqui, o total dela dá 2.018 pessoas. 2.018 pessoas. Foi feita a árvore genealógica 10 gerações para trás. Se você notar no começo, fala que a primeira família dele eram de advogados, governadores, industriais, eram pessoas que tinham vidas normais. Mas acontece que a situação do bastardismo, ela traz uma raiz de amargura para as pessoas. Tem pessoas que não conseguem se dar bem na vida, tem pessoas que você vê que é inteligente, que tem capacidade, mas não consegue um bom emprego. Tem mulher que é de uma família que é bonita, que é bem apessoada, vai se meter com um traficante. Tem pessoas que você não entende o porquê que a pessoa caiu naquela vida. Já aconteceu isso? Você já percebeu isso em alguma família? Já percebeu isso? Fala assim, meu Deus, aquilo lá tinha tudo para se dar bem, olha o que deu. Por quê? A raiz do bastardismo, ela traz esse castigo geracional. Eu quero que você entenda uma coisa, existe uma diferença entre maldição hereditária e castigo geracional. O que é a maldição hereditária? A Bíblia fala da maldição hereditária, que é aquela que Deus amaldiçoa os idólatras até a terceira e a quarta geração. Amém? Quando o Espírito Santo revela na sua vida que existe uma maldição hereditária, o apóstolo vem aqui com os pastores, ora, quebra e morreu por ali. Mas o castigo geracional do bastardo não se quebra com uma oração simples. Não é uma revelação do Espírito Santo que vai dizer, eu vou orar e você vai ficar curado. Não, é um processo de adoção. É um processo de restauração de paternidade. E eu quero mostrar para você, dentro da palavra de Deus, o fundamento da adoção. Gênesis capítulo 48. Eu acabei de falar para vocês aqui ainda há pouco a respeito de José do Egito, que ele se casou com a filha do sacerdote, e ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Eu havia falado aqui que o bastardo, ele não tem herança. Amém? Vocês ouviram isso? Quando José sabe que seu pai, Jacó ou Israel, ele fica doente para morrer, ele pega os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, porque ele sabia, existia uma promessa que Deus ia tirar o povo do Egito e ia levar para uma terra que mana leite e mel. Essa era a promessa. O povo tinha uma promessa de Deus, que eles iam herdar uma terra que mana leite e mel. Agora José casou com essa mulher no Egito,
E ele teve 2 filhos, ele sabia que os seus filhos não teriam herança na terra prometida, talvez tivessem uma herança dele, porque eles eram o filho legítimo dele, mas para Deus eles eram bastardos. Então, quando ele sabe, olha aqui, ó, Gênesis 48, versículo 1, fala assim, ó. E aconteceu, depois dessas coisas, que disseram a José, eis que o teu pai está enfermo. Então, ele tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e um deu parte a Jacó e disse, eis que José, o teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel, ele estava pronto para morrer já, ele fez uma força e ele conseguiu ficar sentado na sua cama. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar e te porei por multidão de povos e darei essa terra à tua semente, pois de ti em possessão perpétua. Quer dizer, existia uma herança de Deus para Jacó, em possessão perpétua. E aí ele fala assim, ó, agora pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, porque José não sabia, mas depois o pai dele deu a entender isso a ele, porque ele era menininho ainda quando ele foi vendido para o Egito. Ele fala assim, ó, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, ele fala assim, ó, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. O que o avô faz? O avô pega, ele adota os 2 netos como filho. Amém? E se quebra essa maldição, ou esse castigo geracional que eles tinham de bastardos, que eles não teriam uma terra prometida, não teriam uma herança na terra prometida, ele pega e adota. Eles são meus, como Rúben e Simeão, ele fala. Amém? E todos nós conhecemos. Lá em Josué depois, quando acontece a partilha das terras, foi meia tribo para Manassés e meia tribo para Efraim. Amém? Não teriam herança, mas o ato de adoção, ele quebra a raiz do bastardo. Aquilo que não poderia acontecer por 10 gerações, talvez tenha um castigo geracional sobre a sua vida, talvez não foi você, mas talvez seu pai fosse filho bastardo, talvez seu avô fosse bastardo, ou sua mãe, entende? E isso talvez tenha travado a sua vida até hoje. Talvez você faça um curso para vestibular e não consegue passar nunca. Você estuda e não consegue passar para entrar na universidade. Você manda currículo para as empresas e ninguém chama você para trabalhar. Você ora e Deus não te batiza com o Espírito Santo. Você quer fazer algo na igreja e você se sente incapacitado. Às vezes você se rebela, mas você não queria se rebelar. Às vezes você explode com as pessoas e você não queria explodir, mas fala assim, a minha natureza é essa, isso não é natural de você. Nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus. O espírito de mansidão habita em nós. Pare um pouquinho. Olhe um pouquinho para trás. Olhe para a sua descendência. Olhe para o seu pai. Olhe para os seus avós. Veja se existe uma situação dessa na sua família. Talvez você não conseguiu decolar ainda, porque alguma coisa prende você em relação a isso. Amém? Jamais eu viria aqui trazer um confronto desse, se não trouxesse uma ferramenta para que você pudesse ser livre, ser restaurado e ser curado também. Amém? Mais à frente fala, no versículo 10 e 11, diz assim, ó, versículo 11, Jacó abençoou José e os filhos dele, assim, ó, Israel disse a José, eu não cuidara de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou de seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face,
E tomou José a ambos, Efraim na sua mão direita, e a esquerda de Israel, a Manassés na sua mão esquerda. E a direita de Israel, e fez eles chegar até eles. Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. E dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito, e abençoou a José, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde o dia que eu nasci até este dia, o anjo me livrou de todo mal, e abençoe esses rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e seja chamado neles o meu nome, e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes e multidão no meio da terra. Amém. Depois, Jacó pega e coloca a mão deles embaixo da sua coxa. Isso é sinal de adoção. Colocar a mão embaixo da coxa é sinal de adoção. E se quebrou essa maldição, se cortou aquilo. Dali em diante o povo foi livre, o povo foi liberto. Amém? O povo foi para o deserto. O povo entrou na terra prometida. E as tribos deles receberam a sua herança. Eu quero dizer para você que existe solução para a sua vida. Não interessa a condição que você se encontra. Não interessa a condição que você está. Não interessa como que isso chegou até você, talvez isso seja uma novidade para a sua vida. Mas se você se encontra numa situação de bastardo, eu quero te convidar a vir aqui na frente que eu quero orar com você. Eu quero fazer algo aqui nessa noite. Alguém aqui está nessa condição de bastardo? Queridos, isso não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém. Isso é motivo de restauração. Amém? Não é eu que vou orar por você, não. É o seu apóstolo, tá? Eu só quero que você saia do seu lugar e você venha aqui. Porque hoje é o dia da sua libertação. Hoje você vai receber um espírito de adoção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Se tiver alguém, eu quero que você venha aqui na frente. Não sinta vergonha. Tá? Talvez aconteça isso na sua raiz geracional. Muitas vezes, nós queremos culpar os nossos pais por aquilo que eles foram. Eu quero que você saiba, geralmente os nossos pais não tiveram uma oportunidade de ouvir algo como isso que vocês estão ouvindo hoje. Muitas vezes nossos pais erraram, tiveram 2 famílias, porque achavam que isso era coisa de macho. Macho não é aquele que está todo dia com uma mulher diferente, é aquele que consegue conquistar sua mulher todo dia. Esse é o verdadeiro macho. Amém? Se você se encontrar e você quiser receber uma oração, quiser fazer uma adoção espiritual aqui com o seu pastor, eu quero que você venha à frente, nós vamos orar em nome de Jesus. Senão nós vamos encerrar por hoje, nós continuamos amanhã. Amém? Eu quero chamar o Ministério do Louvor aqui. Tá? Nós vamos orar a Deus. Amém? Glória a Deus. Se tiver mais alguém, venha, irmãos. Isso não é motivo de vergonha para ninguém. Isso é motivo de cura. Eu quero que o apóstolo venha aqui. Sai do seu lugar. Eu quero quebrar todo espírito de resistência aqui nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus. Porque Deus me trouxe aqui para trazer libertação para esse lugar e para a sua vida. Para que você possa decolar na sua vida ministerial, na sua vida financeira, na sua vida física, na sua vida relacional. Porque a Bíblia fala que ninguém pode dar aquilo que não tem. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora. Você pode botar só um fundo musical, por favor? Posso vir aqui, querido? Tem mais algum pastor aqui da igreja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso de 2 pastores e 4 pastoras, 5 pastoras. Tem? Minha esposa pode vir aqui também. 3 pastores, 2 pastores, um já está aqui. E 5 pastoras. O que nós vamos fazer aqui agora?
baseado na palavra de Deus. Primeira coisa, você vai fazer uma oração. Eu quero que vocês fiquem numa linha reta, vocês 5 aqui, por favor. Mais alguém? Mais alguém? Gente, dá tempo de você vir à frente. Deixe todo orgulho de lado. Se tem algo que milita contra nós, é o tal do orgulho. Amém? Primeira coisa, nós precisamos. Eu quero que você entenda uma coisa. Vocês olhem para mim, por favor. Olhem para mim. Vocês não nasceram por acaso. No reino de Deus não existe coincidência. Existe providência divina. Aprove a Deus que aconteceu isso com vocês. Primeira coisa, dentre milhares e bilhões de espermatozoides, teve um que venceu. Por isso, você nasceu. Senão, você não teria nem nascido. Só por isso, você já é muito mais do que vencedor. Muito mais do que vencedor. Porque você venceu a primeira batalha. Amém? Segunda, por mais que você não conheceu seu pai, por mais que o seu pai não te reconheceu, por mais que talvez ele não tenha reconhecido a paternidade, não te deu pensão, nunca te deu nada, você nunca tenha visto, você precisa liberar perdão para esse homem. A Bíblia fala que eu não consigo amar a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo que eu vejo. Vocês podem amar todas as pessoas que estão aqui nessa igreja, vocês podem amar todos os seus vizinhos, mas se você não amar o seu pai, você não consegue amar a Deus. A sua oração não passa desse teto. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui agora, glória a Deus. Eu quero que você, quando eu falar já, você vai colocar esse fundo musical bem alto, tá? Bem alto. Por quê? Porque eu quero que você fale com a sua boca. Eu mandei botar musical, sabe por causa de quê? Para ninguém ouvir o que vocês vão falar. Porque eu quero que você libere com a sua boca um perdão para o seu pai. Tá? Primeira coisa que você vai fazer para o seu pai, você não vai perdoar ele. Primeira coisa, você vai pedir perdão para o seu pai. Sabe por que tem que pedir perdão? Por todas as vezes que você queria que ele colhesse aquilo que ele plantou, que alguém tivesse abandonado ele, toda vez que ele tivesse sofrido aquilo que você sofreu, toda a rejeição que você sofreu, que ele tivesse sofrido rejeição também. Vem, querido, faz favor, aproveita esse momento, não deixe passar esse momento. Pode ser um momento único na sua vida, pode ser único, porque o que nós vamos fazer aqui agora, nós vamos romper no mundo espiritual aquilo que está travando a nossa comunhão espiritual. Amém? Quando eu pedi para esse moço aqui levantar essa música, sabe por que eu quero que você fale em voz alta, audível? Por quê? Porque a Bíblia fala que nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Tá? Aqui ao nosso redor estão todos nossos irmãos. Ao redor está o anjo do Senhor. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas ao derredor, se você conseguisse ter a sua visão espiritual aberta, você ia ver o tanto que demônio que tem aqui querendo acabar com a sua vida. Eles vão ser testemunha do que você vai falar e vai quebrar isso em nome de Jesus, porque não vai te aprisionar nunca mais, você vai ser livre. Amém? Então você vai falar em voz alta. Primeiro você pede perdão pelo seu pai e depois você perdoa ele. Amém? Glória a Deus. Abra sua boca e fale. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a liberar.